Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos. E eu sou o Lucas Parra. E hoje nós vamos falar daquele que ajudou muito todos os heróis. O nosso centauro favorito. Na realidade, o único centauro que eu conheço. Kiron. Eu só ouvi falar, né? Não conheço também, não. Nosso centaurinho camarada, que não é completamente perdido nas bebidas e... enfim. Temos aí, hoje nós vamos falar do arquétipo do curador ferido, que é um dos símbolos, inclusive, da nossa querida psicanálise, psicologia, todo aquele que faz o papel de terapeuta, né? Ou seja, que também tem uma ferida, mas que ajuda a curar as pessoas. Esse é o símbolo de Kiron. Cura os outros pela própria ferida, na realidade, né? Praticamente. Pois é. Vamos falar desse arquétipo hoje. Esse será o mito. Mas antes disso, vamos aos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Então, deixem sua curtida, deixem seu comentário aí. Compartilhem com os amigos, com a família. Assistam os nossos episódios antigos também, que os últimos saíram muito bons, viu? Olha, estamos de parabéns, viu? Melhoramos bastante desde que a gente começou, então valeu o apoio aí, pessoal. Obrigado pelos feedbacks também. E alguns problemas técnicos com a nossa empreitada do YouTube, mas seguimos firmes e fortes na tentativa e também nas suas plataformas de streaming favoritas. Problemas técnicos, você quer dizer, não estou conseguindo editar. Tô ralando pra editar um bagulho. É ridículo, cara. Não tem cara. problema maior que esse. Cara, é ridículo, porque é um negócio, tipo, muito simples, mano. Que eu não consigo acreditar que eu não tô conseguindo fazer. Mas daqui a pouco fica pronto. Vivendo e aprendendo, né? E eu, depois que fizer o primeiro, você vai ver, vai que vai. Tem mó fila gigante de mito aí agora na lista, hein? O povo mandou ver, hein? A gente vai falar do cara lá, irmão do Cronos, depois. Enfim, não pode falar. O nome dele, Kairos. Não pode falar, cara. Vou ter que cortar isso. Cortar na edição, E tem mais outros 3 na lista aí. Que estraga todas as nossas... Estraga, modo dizer, né? Que a gente cria lá, não, vamos falar desse, depois desse, né? Depois desse. Aí o planejamento muda toda semana. Tá bom. Que é resposta rápida. Então é isso. Vamos lá. Vamos ao mito. Bora pro mito. Quer começar? Vamos começar. Cara, Kiron, gostei desse mito. Apesar de ser um mito curto, tem alguns símbolos ali escondidos. Eu ainda acredito que eu não consegui achar. Não vou falar todos, porque todos a gente não vai achar mesmo, né? Mas sim, é muita coisa. Pegar algumas coisas ainda desse mito, mas quem sabe a inspiração desce agora que a gente estiver fazendo. E aí, pra começar a história de Kiron, a gente já tem 2 versões. Uma versão seria um grego mais arcaico, e a outra versão já é um grego clássico, né, que dizem que seria uma cópia, né, contada de acordo com a população mais nova, assim, da primeira versão do mito. Uma transformação, porque os mitos fazem isso mesmo, né? Em cada região eles criam de um jeito, contam de uma forma. Quem conta um conto aumenta um ponto. Você nunca ouviu essa? Já, mano. Você acha? Nós estamos mudando tudo aqui também quando a gente conta. Óbvio, estão aumentando tudo. Pois é, então esse mito nosso começa. Kiron, ele seria filho do deus Cronos, né? Lembrando lá no comecinho da nossa história, da cronologia, deus Cronos, nosso titã favorito, ou não favorito. Não tão favorito. E com a ninfa Filira, né? Então o Cronos, ele era marido de Reia, e para poder... Aí também tem uma pequena mudança, assim. O primeiro é que ele tava tendo uma relação com Filira, que era a ninfa, e aí Reia pega ele.
Tipo, Flagra. no flagra, vai falar Seu que flagrante. E aí ele, pra fugir, ele se transforma em um cavalo. Essa é uma versão. A outra versão é que ele, pra se esconder já, porque a réia tá suspeitando, ele se transforma em um cavalo e aí ele encontra a ninfa Filira e eles têm relação. Então disso, né, surge Quirón, então. E aí nesse caso ele seria já um semideus, né? Filho de um titã, inclusive, um deus aí lá do início, com essa ninfa. E aí quando ele nasce, ele tipo, não é nem barro nem tijolo, né? Quando ele nasce, ele é uma mistura de cavalo, uma coisa animalesca, com um semblante, um corpo humano. E aquilo é uma coisa tão inusitada. Algumas versões, inclusive, falam que ele seria diferente dos outros centauros, porque centauro é mais conhecido por ser metade cavalo, né, e metade humano. Ele tem aquele corpo de cavalo inteiro, assim, embaixo, e do tronco pra cima, da cintura pra cima, quer dizer, ele seria humano. Algumas versões falam que o Quirón era diferente dos outros centauros porque a frente inteira dele era humana e só a traseira dele era de cavalo. Se você pegar aquelas pinturas antigas dos vasos gregos, ele normalmente é representado assim. Inteiro aí... humano, e aí tem meio que uma traseira de cavalo brotando dele, assim, das costas. É bem peculiar mesmo. Bem... E aí, por isso, ele seria uma aberração, né? E aí ele tem uma primeira questão ali que logo ao ver ele nascer, a ninfa não gosta muito do que ela tá vendo ali e abandona Quirón completamente. No meio do mato, lá ao Léo, pra ele se virar. Tipo, eu não vou ficar com esse bicho esquisito que inclusive saiu de dentro dela, né? Mas tudo bem. E aí nessa, que ele fica perdido no meio do mato, o deus Apolo, né, ele vê aquilo, se compadece e pega Quirón pra criar. Então Quirón acaba sendo criado, que foi uma puta sorte, né? Digamos, convenhamos, né? Foi uma puta sorte. Então, ele vai ser criado por Apolo e sua irmã gêmea Ártemis. Então ele é meio que criado por dois deuses. Ele já é um semideus. Eu não contei a segunda versão do nascimento dele, né? Antes dele ser criado por Apolo. A segunda versão, basicamente... Como é que é mesmo, Lucas? Ele seria filho do filho de Ares, que é Ixion. E Ixion, ele se apaixona por Hera. E Zeus, para impedir que Hera traísse ele, olha só, quem quer impedir a traição, né? Tinha que ser Zeus, né? Ele transforma uma nuvem no formato de Hera para enganar Ixion. E dessa união entre os dois, né, da nuvem com Ixion, nasce o centauro. Realmente, assim, não faz muito sentido essa união entre os dois. Sai um centauro. Mas tudo bem. Uma nuvem é uma pessoa e sai um meio cavalo, meio homem. Mas é isso. E aí... Só que daí ele não tem essa figura de pai e mãe, né? Não tem esse abandono, porque ele nem mãe não tem na realidade, mas ele, de certa forma, também é criado no Olimpo. E no caso da outra versão, em que ele é adotado pelo Apolo e Ártemis, ele é levado para o Olimpo e é criado lá. E lá que ele adquire todo o conhecimento dele, né, da biblioteca do Olimpo. Ele lê todos os livros que tem lá, todos os livros existentes, e aí adquire um conhecimento imenso sobre arte, música, guerra, filosofia, as leis mundanas e as leis divinas, e enfim, tudo mais. Quando na parte do mito que diz que ele é criado com os irmãos gêmeos lá, né, Apolo e Ártemis, ele inclusive aprende as leituras oraculares, né? Ele consegue fazer profecias e previsões, porque é uma habilidade
de Apolo, inclusive, né? Que depois ele vai ser dono do oráculo de Delfos, onde faziam as profecias. Então, aprende tudo quanto se pode aprender. Isso é uma coisa interessante, né? A gente vê Kiron, ele já começa com uma coisa meio torta. Tipo assim, tem uma parte das histórias, bem poético, assim, que diz que ele não era... Ele era animal demais para ser considerado um deus, mas ele era humano demais para ser considerado um animal, né? E essa questão dele ter estudado tanto, ou seja, buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, né? O desenvolvimento de todas as artes, ele sabia desde da medicina lá até música, né? Que você citou aí. Transformaram Kiron quase que no rei dos centauros. Porque, de fato, ele era algo, tipo, uma classe acima desses centauros. Porque, no geral, todo centauro é aquela coisa, né? Um cara totalmente impulsivo, que é entregue aos desejos, principalmente os desejos sexuais, e que na maioria das vezes não consegue se controlar. E aí, com Kiron, a gente tem uma coisa totalmente diferente. Então, ele nem demonstra esses impulsos, né? Sim, ele quase não tem, né? Só que o fato dele ter sido abandonado pela mãe já mostra como que ele é deslocado. Como que ele é uma classe que, assim, é bem específica, parece uma transição de alguma coisa. E o próprio corpo dele mostra isso, né? Uma transição de uma coisa. Porque ele sofre. Só que toda vez que ele sofre, ele é meio que impulsionado para alguma coisa maior. Para um aprendizado, para um conhecimento, sabe? Tipo, foi abandonado pela mãe. Aí é criado por Deus. Ou no Olimpo, ou seja onde for, mas é criado por deuses. E aí aprende, tipo, todas as belas artes e os conhecimentos e tal. Acho bem simbólico essa parte. Quando se fala que ele é a transição, na mitologia ele é tido como um sacerdote, entre outras coisas, né? Ele é o professor e exerce o papel de sacerdote. E um outro nome para sacerdote é pontífice, do grego pontifex, ou alguma coisa assim, eu não sei como pronuncia. Mas é o criador de pontes. Nossa! Porque ele é o que cria as pontes entre os dois mundos, digamos assim, entre o animal e o divino. Ele é a própria ponte, na realidade, né? Ele não é o que cria a ponte, ele é a ponte. Pois é, cara, então, que da hora. É essa transição. E aí a gente pode trazer essa comparação para nossa psique, como que isso funciona? Porque a parte cavalo... Oi. Manda bala. A gente pode trazer isso para nossa psique, né? Para ver como é que funciona. Porque essa parte cavalo dele representa mesmo os instintos. E são os instintos e desejos e pulsões que todos nós temos dentro do nosso inconsciente. Só que essa parte humana, né? Principalmente a parte de cima ali, acho que seria engraçado, né? Se ele tivesse tipo um corpo humano e uma cabeçona de cavalo. Mas assim, não, é o contrário. O que é? Essas máscaras de cavalo que tem agora, sabe? Aham. Aquela máscara marrom. Tem assim. agora, o bagulho já é mó antigo já, velho. Você tá muito cringe, Lucas. Saiu de moda faz tempo já isso aí. E aí, essa parte superior é a parte humana que tá em formação. Então ali é o humano que tá buscando conhecimento, que somos todos nós. Né? Que estão buscando a sabedoria, lidar com os nossos instintos, até a gente conseguir não sucumbir mais a eles. Até a gente conseguir integrar essa parte. E aí, pô, na hora que você falou de ponte, é bem isso. Porque aí a gente vê na figura do centauro
um criador, essa ponte que nos faz sair da parte só instintual e nos leva para a parte divina, que seria essa parte da expansão de consciência que cada um busca, né? E pra você ver, quando a gente olha pro símbolo do centauro, né? É meio que uma decisão. Se você deixa a parte cavalo tomar conta, que é a parte instintual, né? E aí vem essa impulsividade, essa agressividade, os desejos. E aí você sai desembestado como um cavalo selvagem. Ou se o que você faz falar mais alto é a parte consciente. E a parte mais humana, digamos, né? Que aí isso tudo fica como um adendo, né? Um anexo que nunca vai sair da gente. Só que é só a fachada, digamos, né? O que você deixa transparecer é só o que é humano. Que é mais parecido com o divino, né? No caso. E ele vai chegar a ser divino, né? Ainda. Eu acho que assim, por exemplo, ele adquiriu todo esse conhecimento, né? Só que o que os sábios fazem, né? Sempre. Toda vez que você chega num ponto em que você adquiriu muita sabedoria, né? Ou seja, a sabedoria já é o conhecimento na prática, né? Aquele conhecimento que está na veia de cada um, que você já viveu várias coisas e enfim, estabeleceu aquilo como verdade. Você não é só um conhecimento teórico. A sabedoria, ela tem a prática também, né? E aí, até por ele sofrer algumas tribulações aí pelo caminho, ele tem a vivência, os sofrimentos e tal, e tem o conhecimento ali. Aí ele chega nessa sabedoria. O que você vai fazer quando você tem essa sabedoria? Vai ensinar. Não é à toa que ele vira mestre e tutor de vários dos nossos heróis, inclusive. Então, tem uma lista gigantesca lá de heróis, mas só pra gente lembrar o nosso amigo Jazão, que a gente contou em episódios anteriores aí. Ele foi um dos que foram criados pelo Kiron. A gente tem Aquiles, cara, que é bem conhecido. Teseu. Também Teseu. E aí Ajax e até o próprio Hércules. Que inclusive... Castor e Pollux também. Os dois gêmeos. Que inclusive foram argonautas, né? Também. Então, acho que todo mundo que tava naquele barco... Todos os argonautas. Porque tem um monte deles lá que foram treinados por Kiron. Então, ou seja, a gente vê essa figura, passa a ser um mestre, né, e passa a ensinar os heróis. E como a gente já falou em vários episódios, um herói nada mais é que aquele que busca a sua expansão de consciência, né? Ou seja, somos todos heróis. Cada pessoa que tá aqui ouvindo esse podcast agora, Lucão que tá aí gravando, e eu também. Você também. Somos heróis, temos nossa parte mundana, temos nossa parte de Deus, né, dentro de nós. E o herói é aquele que faz o caminho para buscar essa expansão. Então a transição de Kiron, ela ensina os heróis para fazerem o caminho e enfim se tornarem deuses, né? Ele é só a transição, só a ponte. Eu adorei esse negócio da ponte. Da hora, velho. Legal. Então, cara, tem um negócio bem legal sobre isso ainda. Cara, que me fugiu da cabeça. Caralho. É muito legal. Era tão legal que eu esqueci. Transição da ponte. Lembrei. Não. Um negócio bem legal disso também é que o Kiron, ele, a gente falou, né, ele é o ensinamento das leis divinas, no caso dos mitos. Só que quando a gente fala ensinamento das leis divinas, a gente não pode esquecer que o Kiron, ele também é meio selvagem, né? Ele não vive em palácios, ele não vive em castelos, ele vive na natureza.
Inclusive a casa dele, o templo dele, é uma caverna na montanha. O que isso significa na prática? Legal. Só vai sumiu. Aí, agora sim. O que isso significa na prática, então? Não é um ensinamento dogmático. Ele não ensina formas. Ele ensina que cada um tem o seu caminho também. Dentro dessa busca de autoconsciência, de autoconhecimento, não é uma receita de bolo, não são respostas prontas e um caminho certinho para ser trilhado. Ele ensina que cada um tem que trilhar o seu próprio caminho, da sua própria forma, e tem algumas coisas que ajudam a gente nesse meio do caminho. E aí sim, são coisas assim gerais, né? E esses são os ensinamentos dos professores, dos mestres, né? Eles não falam exatamente o que a gente precisa fazer. Eles deixam em aberto para o próprio aluno descobrir seu caminho. Então o Kiron também é isso. Não é a formalidade e não é algo formatadinho, bonitinho. É algo que vem da natureza também, né? E a natureza é única para cada um. Afinal, cada um é único já, né? Então o caminho de cada um só pode ser único também. E ele tem vasta gama ali de conhecimentos, né? Que vai de música até medicina, que seria tipo uns negócios bem opostos, assim. Uhum. Mas ele ensina cada um dos heróis justamente o que é o forte daquele herói. Ele ajuda a despertar em cada um deles o que é de mais... o que já é da individualidade de cada um. E o que eles precisam também, né? De certa forma. E aí é interessante, porque o mestre ele vai ensinar aquilo que a pessoa precisa, a pessoa também vai absorver o que ela precisa ali para crescer, e por isso que o caminho é bem distinto, né? A gente não pode comparar heróis, tipo, o caminho que o seu, mesmo fazendo os Deus me livre, serve para mim de um jeito, serve para você de outro. E assim vai ser com cada um, porque a gente tem uma psique, é incrível. A capacidade que existe de absorver símbolos, de viver coisas, entender, interpretar e tal. Inclusive, cada pessoa que ouve esse episódio faz um comentário completamente diferente assim, da outra, né? Por quê? Porque a gente já somos, né, seres individuais. Só que a gente não entendeu isso ainda, né? O que esses mestres vêm tentando ensinar, que é o que Kiron passa para os heróis, né, que eles vão se tornar únicos, é que assim, que nós já somos esses indivíduos únicos. E a gente fica o tempo inteiro querendo viver sociedade, sendo aceito pelo coletivo, fazendo as coisas que são aceitas socialmente, padrão e tal, e às vezes não é para você aquilo, né? Não é. Então você precisa se conectar de novo com a sua essência, que aí é o fato do Kiron morar numa caverna, tá em contato com a natureza, tá ali sempre no meio do mato, mas ter essa sabedoria ancestral que é absurda, né? E que vem do inconsciente de todo mundo, por isso que ele mora numa caverna, inclusive. Ele tá ali para despertar o de melhor que tem no inconsciente de cada um. E aí cada um que faz seu caminho. Um negócio aí que eu achei engraçado até, assim, a gente é indivíduo quando convém e coletivo também só quando convém, né? E o que a gente não pode esquecer é que a gente é sempre indivíduo, mas também sempre coletivo ao mesmo tempo. Mas a gente tenta separar, né? Quando é só por comodidade. Quando é melhor, não, mas é porque eu sou eu e é isso aí. Aí depois, em uma outra situação, não, mas porque é todo mundo junto, né? Então, tamo aí junto. Só que só quando é conveniente. Quando é pra ser algo ruim, né? Aí é ao contrário. E aí, no geral, é muito difícil, né, cara? Você ter que viver dentro desse coletivo e conseguir se assumir indivíduo. Tomar suas decisões, ter seus posicionamentos e tal. Isso só com muita sabedoria mesmo. Só com muito, no caso, muito conhecimento. Ainda não transformou em sabedoria, né?
E ainda mais numa sociedade que quer que a gente seja não individual, né? Não quer que a gente seja algo diferente, né? Que a gente seja uma média. Algo posterizado, né? Todo mundo no mesmo formatinho, usando a mesma forma, as mesmas roupas, os mesmos gostos. Então, ser um indivíduo nesse coletivo é um desafio mesmo, cara. Porque é o coletivo a todo momento te forçando pra fora de si mesmo. E aí, achar esse balanço, né, entre como ser você mesmo e ainda conviver em sociedade é difícil, cara. Não é. Exatamente, não tem resposta simples pra isso e não tem regra geral pra todo mundo. E é por isso que é trabalho de herói, né? Que é o que a gente tá falando. Cada um é o herói de si mesmo, é o herói de sua própria psique. É o herói que vai buscar despertar de suas habilidades e ser o indivíduo que veio pra ser. Então aí a gente tem a correlação de por que o Chiron, né, a gente falou lá no comecinho, ele representa esse símbolo do curador. A gente vai explicar já por que a gente chama ele de curador ferido. Mas assim, ele é uma representação inclusive dos terapeutas, canalistas, psicólogos e tal, porque são todas aquelas pessoas que ensinam o indivíduo a ser quem ele é. Vai ajudando o indivíduo a ser quem é, da mesma forma como Chiron fez com cada um dos heróis. E é por isso que esses símbolos eles vão se correlacionando, porque os heróis somos nós, né? Então, e os psicanalistas são Chiron, assim. E sempre bom ter um Chiron na nossa vida, né? Sempre bom. E desenvolver coisas que é da sua natureza, né? Que é o que a gente falou, da sua individualidade. Tentar, porque a neurose, basicamente, é o quê? É quando a gente tem uma individualidade que nos impele para alguma coisa e a gente quer seguir o que o coletivo tá dizendo, né? Em detrimento dessa nossa individualidade. É difícil mesmo, né? E aí a gente vai viver nessa neurose porque a gente queria só ser nós mesmos, mas não tem coragem, né? Não foi o que aprendeu dentro da família e tudo mais, e aí fica difícil. Como sempre, o ser humano sendo um ser dual, né? Ao mesmo tempo que a gente quer nossa individualidade, a gente também quer pertencimento a um grupo. Então a gente vive nessa briga interna entre ser eu mesmo e fazer o que é preciso para ser aceito pelos outros. Porque normalmente são coisas concorrentes. E se você pensa em você, você não está pensando nos outros. Só que se você está pensando nos outros, você não está olhando para você. E aí? Maldita dualidade. Se você descobrir como é que a gente equilibra isso daí, você me avisa, tá? Que eu tô tentando faz um tempo. Mitos. Boa. Assistindo não, ouvindo e também assistindo no futuro, né? Todos os episódios do Seus Me Livre. Você tá muito jabá, cara. E o pior é que a gente tava conversando... O meu jabá sobre nós mesmos é de graça, né, cara? Então... Ué, nós não somos nossos patrocinadores, depois que a gente falou? Nossos patrocinadores, nossos produtores, nossos diretores. Editores e tudo mais. Roteirista, inclusive. Mas a gente tava conversando antes de começar a gravar, dizendo que nossos episódios não estavam mais falando muito de psicologia, né? Da mente, não sei o que tal, olha aí. Acabamos de cair num episódio que ficou completamente imerso. É só falar que resolve. Tá tudo ligado, né? Bom, vamos seguir com a história de Chiron. Vamos nessa. Pois bem, e aí... Quer falar? Não, manda aí. Olha. Tá bom. Então, pois bem, a segunda parte dessa história que a gente tem é o modo, então, como ele se tornou esse curador ferido. Né? Porque diz a lenda, às vezes assim, diz o mito que... Reza a lenda. Reza a lenda é muito bom. Então o mito traz pra gente que, assim, Hércules,
depois de ter realizado o seu quarto trabalho, né, obviamente já tinha sido criado por Kiron, ele resolve ir visitar Kiron lá na caverna, onde ele morava, junto com os outros centauros. E não sabemos bem, né, tipo, a história não deixa muito claro, cada um tem uma versão, mas basicamente o que aconteceu? Hércules, ele pediu para tomar um vinho, e era um vinho que inclusive tinha sido dado por Dionísio. E esse vinho ele não estava completamente maturado. Só que era Hércules. E aí o cara foi lá e pegou o vinho para ele tomar. Quando abriu, aquele cheiro do vinho se espalhou. Né? E aí, de novo, a gente tem o instinto dos centauros que não são Kiron. Que eles são movidos basicamente por bebida e sexo, né? Correm atrás das ninfas o dia inteiro. E aí eles ficam extasiados com aquele cheiro, querendo saber onde que é, querendo beber e tal, e começa uma briga, né? E aí dessa briga, Hércules começa a se defender e flecha pra lá, flecha pra cá, e justamente o trabalho que ele tinha feito foi matar a Hidra, né? E aí ele vem com as flechas e uma delas estava com o veneno da Hidra ainda. E aí um centauro aparece na direção dele, ele manda uma flecha, quando ele vai ver, ele acerta Kiron na coxa. E isso é unânime. Em todas as histórias, Kiron é sempre acertado na coxa. Alguns dizem que não foi o veneno da Hidra, foi até um veneno que o próprio Kiron tinha criado para ajudar o Hércules a matar, a fazer o trabalho lá e tudo mais. Enfim, no final das contas é que o próprio Hércules fere aquele que estava ajudando ele, né? E só que o Kiron, dentre todos os centauros, ele ainda é um semideus. Então ele é imortal. Ele tem essa imortalidade. E aí ele fica com uma ferida na coxa que nunca cura, porque sempre que ela vai degenerando, ele vai se regenerando por causa dessa imortalidade. Então ele sente dores terríveis. E como é que é? Tipo, a pedra no sapato, assim, é aquele calcanhar de Aquiles, né? É onde ele é pego. Ele sempre sente essa dor e ele tem que conviver com essa dor por muito tempo. Inclusive, muitos das ervas, das poções e coisas para cura que ele inventou foi justamente para poder, quando ele tentava descobrir uma cura para a própria dor. Né? E ele nunca foi bem sucedido nisso. Então daí surge a expressão então que ele é esse curador que é ferido. Que ele não consegue usar as habilidades dele para curar ele mesmo, só os outros. E é muito interessante porque assim, num consultório, quando a gente está fazendo atendimento com o cliente, que a gente faz a projeção, tem transferência, tem contra-transferência, tem hora que a gente tem que pontuar uma coisa de uma maneira mais incisiva, tem que fazer, não é que tem, a gente vai aos poucos levando a pessoa a enxergar coisas que ela não queria enxergar, né? Ver sombras que ela não queria ver. E às vezes quando você pontua uma questão para ela, a primeira coisa que ela faz é se defender e ela te ataca. Né? Então pode ser até esse símbolo que a gente tem ali, o Hércules ferindo o próprio Kiron, que é aquele que o ensinou, né? Porque sempre aquele que vai passar o conhecimento e ensinar, em algum momento, ele vai esbarrar nos nossos valores e isso vai doer. E quando dói na gente, nosso instinto vem na frente, sabe? A gente ataca de volta. Nossos mecanismos de defesa entram todos em funcionamento, assim. Legal. Entendi você. Só tá sem câmera. Ixi. Aí, voltou. Voltou. Cara, muito bom. E quando a gente fala dessa questão de Kiron, eu acho que é legal a gente abordar um tema específico disso tudo, que é a dor.
Porque Kiron, ele convive com a dor, né? E pra gente, né, no nosso dia a dia, por mais que pareça óbvio falar isso, vai ser muito óbvio, mas a dor dói. Não é algo legal e que ninguém quer conviver. Só que é algo que é inerente à vida. Kiron, ele passa a vida em dor. E se Kiron, ele é essa transição aí entre o que é impulso, o que é mais animalesco pro que é mais humano e mais divino, o que isso quer dizer? Essa transição, ela é dor também. A vida nesse mundo é dor. Só que isso não é de tudo ruim. Apesar de doer, né, que nem eu falei, apesar de isso parecer muito óbvio, é isso que traz uma certa profundidade para nossa vida e para as nossas experiências. Porque se a gente vivesse só em plenitude, a gente seria muito acomodado também. A gente não se aprofundaria em nada, não se aprofundaria nos próprios sentimentos, nas próprias questões, em assuntos. Então, apesar de tudo, esse é um dos principais mecanismos que a gente tem para aprender. Se conhecer e conhecer o mundo em si. Saber o que serve pra gente e o que não serve. Então, ele se tornar o curador, na verdade passa pelo fato dele sentir dor. Porque ele, sentindo isso, ele entende a dor dos outros também, né? Ele consegue se pôr naquela posição porque ele também sofre. E isso está muito também na profissão do terapeuta, né? O terapeuta que não sofre, ele não tem como imaginar o que é o sofrimento do outro. Por mais que sejam sempre experiências diferentes, né? É até difícil a gente falar que assim, eu sinto o que você está sentindo. Você imagina o que a outra pessoa está sentindo, mas você não sente de fato. Só que você ter essa noção de se você realmente entende aquilo ou não, passa pela sua própria experiência. E como que você vai acolher alguém que está em dor se você mesmo nunca experimentou nada do gênero? Então isso é o real significado do curador ferido, né? É a dor que ele sente. Não é a habilidade de curar, mas sim a capacidade de ter passado por dores e continuar da mesma forma. E estar ali disposto a ajudar o outro. Curar o outro através da própria dor. Legal. E aprender cada vez mais, né? Porque ele sempre, quanto mais ele aprender, mais longe ele consegue levar os próprios clientes ali, as próprias pessoas, né? E aí é engraçado porque aí faz sentido o fato dele ter sido abandonado pela mãe, né? Seria uma ferida narcísica forte. Então ele já sofreu até esse abandono, a cisão, a perda da simbiose com a mãe. Ele passou por várias das coisas que até hoje em dia é base da nossa psique. Pai e mãe e essa relação aí simbiótica que a gente tem. Outra coisa que você falou da plenitude, né? Da pessoa estar em plenitude, não ter dores. Plenitude só vai existir quando existir consciência, né? Se você acha que você está num estado de plenitude, sendo que você ainda não tem, vamos dizer assim, 100% da sua consciência, você não descobriu todo o seu potencial, você só está se enganando. E aí vai ter dor mesmo, justamente por quê? Porque você precisa abandonar essas crenças, abandonar esses conceitos que estão, né, enraizados, tanto faz. Enraizados, acho que existe também, né? Achei interessante. Enfim, você vai abandonar esses conceitos e isso vai te gerar uma certa dor. Só que em si, você tá caminhando pra plenitude de fato e não por uma plenitude ilusória, digamos assim. E aí, quem já passou por toda essa dor consegue ter empatia com você e te levar até onde ele chegou. Por isso um terapeuta nunca para de estudar, tá sempre lendo, tá sempre pesquisando, se habituando às novas tendências e o que tá acontecendo e sabendo muito bem o que é da psique,
e fazendo autoanálise, né? Não sozinho, inclusive, às vezes ele próprio precisa ter um outro terapeuta para cuidar dele, porque ele precisa lidar com essas dores também para chegar e conseguir fazer uma transferência ali, uma contratransferência, ter uma empatia com a pessoa que tá e levar ela a um ponto novo. E acima de tudo também, o terapeuta também tem que viver, né? Só através das próprias experiências ele vai conseguir ter esses entendimentos. Então não adianta também se trancar aí e falar que só vai estudar e ler teorias e assistir vídeos e ficar em meditação, em autoanálise, que isso não adianta. Só isso não resolve também. Se ele não viver e experienciar outras coisas, cara... A gente cresce por relação, né? Relações, afetos. E eu sempre acho engraçado falar isso, né? Porque afeto é afetar o outro. Então, tipo, um soco na cara é afeto. E é um afeto bem dado, inclusive. Afeto bem forte. Né? Então, todo tipo de coisa, seja ela afetiva, mais afetiva ou agressiva, são afetos. E a gente tem isso nos relacionamentos. Então, o outro sempre é um espelho para nós. E o terapeuta nada mais do que um super espelho que tem, inclusive, técnicas pra espelhar bem, né? E mexer com a gente de uma maneira incrível. Espelho adaptativo, cara. Legal. Podemos passar para a última parte. Vamos para a finalização da morte, vida e morte de Kiron. E aí uma das coisas que eu achei legal é que Kiron, né, ele tem origem na palavra Kiro, que quer dizer mão. A gente tava conversando antes de começar aqui, né, por exemplo, mão inclusive de quiropraxia, né, que usam as mãos. E a gente ficou se perguntando o que seria esse símbolo, né, por que o nome de Kiron, com toda essa representação que a gente explicou agora, ele seria tipo mão. E aí a gente pensou, a mão é quem cuida, a mão é que acolhe, né? A mão é que pega, que leva para um outro ponto, tipo, vem aqui, dá a mão para mim e vamos comigo. É a mão do ofício, do trabalho, né? Que você tinha falado, né, Lucas? É a mão que constrói também, né? Que constrói, que molda o físico, que molda o externo, né? O que tá fora da gente. Então, nesse sentido faz muito sentido. Assim faz muito sentido, né? O fato de Kiron ser a mão. A mão que balança o berço. Não, nada a ver. Cara, pra mim isso é uma outra representação de que Kiron, ele é o meio. Ele é a passagem, a transição que a gente falou, a ponte. Porque assim, que a gente falou, né? A mão é o que interage com o externo, né? Faz a gente ter a nossa interação com o que tá à nossa volta. E a gente só melhora internamente por meio do externo, dessa interação. E é isso também a representatividade de Kiron, também é essa interação. E é tipo assim... As pessoas não estão excludentes, né? Sim, e aí é tipo assim, dá a mão pra mim, vem comigo até certo ponto, mas chega uma hora que eu preciso largar da mão. Uhum. Porque eu preciso crescer e viver, ser autossuficiente, né? Então tem toda essa representação. Puxa, mão é um negócio interessante, né, cara? Inclusive mão que bate, mão também. Que dá o soco lá, o que eu falei do afeto. Que afeta. Né? Inclusive quando precisa, bate mesmo, porque a pessoa precisa ter limites. Inclusive a mão que pode massagear e colocar um limite no corpo, fazer a pessoa entender até onde é o limite dela, qual que é o limite do outro, onde que começa a relação, onde que termina. Então é legal você ver esse símbolo por trás. Cara, tem razão, porque a criança, ela aprende os limites dela, que ela é um ser separado dos outros, também pelo tato, né? Também pelo sentimento físico.
e pelos limites que são impostos, né? Que aí ela começa a perceber que ela não é a mãe, principalmente, né? Porque no começo existe essa identificação. A criança acha que ela é a mãe, ela é tudo uma coisa só. E aí quando começa a existir esse limite e ela percebe que as coisas estão longe, né? Que ela consegue tocar outras coisas e se tocar, que começa a perceber que ela é um ser avulso no mundo, né? Avulso, mas que está inserido nele também. E aí a gente vê que terapia não é só a terapia falada, não é só a parte de estudo, né? Toda essa troca de afeto, um acolhimento, uma massagem, uma terapia corporal, aliado, todos esses itens são formas de terapia que fazem a pessoa se identificar, se autoconhecer e chegar na expansão da consciência e desenvolvimento do que ela é, do indivíduo que ela é. Então é legal que não fica fechado, é só aquele formato de terapia que a gente está acostumado, que é sentado no divazinho lá, ou sentado num sofá um de frente pro outro falando. Não, a gente pode ter, inclusive, as novas formas de terapia que tem surgido hoje em dia, né? Massagens e tudo mais. É que nem a gente falou, né? O Kiron, ele não é o dogma, ele não é a estrutura, ele é o caminho individual. Ou seja, ele não é uma linha específica de terapia, de análise, qualquer coisa. Ele é o caminho de cada um. Para cada um vai ser melhor de um jeito. Às vezes é algo mais clássico, às vezes é algo mais moderno, às vezes é uma mistura dos dois, às vezes não é nenhum deles. Então a gente tem que analisar e se virar pra entender, viu? E o final desse mito, ele é bonito porque, assim, de novo mostra Kiron se sacrificando, vamos dizer assim, em nome da humanidade, né? Peraí. É que tinha as duas versões que me enrolei. Tem aquele só pede pra sair e sai, e tem a de Prometeu. Tem. Prometeu que é mais legal, né? E aí o próprio Hércules, ele chega depois que ele termina os trabalhos, ele consegue, depois de fazer os 12 trabalhos, esse meio tempo ele tava tranquilão, ele vai lá e ainda consegue liberar Prometeu, né? A gente falou de Prometeu lá no episódio de Prometeu e Pandora, que estava acorrentado, que foi Prometeu quem deu o fogo do conhecimento para a humanidade. E Hércules, ele meio que negocia um acordo com Zeus, que é seu pai, né? Ele negocia um acordo com Zeus, e Zeus diz que somente se um imortal abrisse mão dessa imortalidade e fosse pro Hades, que ele poderia libertar o Prometeu do castigo que ele estava sofrendo lá preso na pedra, né? Sendo comido no fígado pelos abutres lá todo. Não era abutre, era águia, né? Na minha cabeça veio gaivota, mas eu acho que é águia. Não é gaivota. Gaivota. Fígado, velho. É águia, acho. Gaivota. Gaivota não, mano. Gaivota é o bicho mais tranquilo que tem, né? Ai, caralho. E aí, o Kiron, que depois de muito ensinar vários heróis e tudo mais, né, e de tanto tempo com essa dor que ele carrega, ele chega uma hora que ele resolve fazer esse sacrifício. Ele entrega a sua mortalidade para que, enfim, ele possa morrer. E aí, nessa morte, terminar de uma vez esse sofrimento que ele passou a vida inteira. Então, Zeus aceita esse sacrifício de Kiron. Porém, né, como a gente falou lá no começo, a gente não sabe se ele é filho de Cronos, se ele tem aquela questão com Zeus lá, mas Zeus, ele se compadece de Kiron, e ao invés de deixar ele ir pro Hades, ele resolve homenagear Kiron
até por todo o trabalho, né? Tudo aquilo que ele representou de ensinamento para os heróis. E ele acaba transformando o Kiron, então, na constelação de Sagitário. Né? Que a gente já viu algumas figuras, quem não viu pode procurar as imagens aí na internet. Mas é um centauro apontando um arco e flecha. Então, essa é a representação do nosso Kiron aí, o terapeuta de heróis. Achei o nome do episódio, Lucão. Terapeuta de heróis, da hora. Boa. E cara, eu acabei de pensar em uma coisa agora. Você falou aí do Prometeu, do Sagitário. O símbolo astrológico do Kiron é a chave. Aquela chavinha, né? Uhum. E é a chave que destranca o fogo do conhecimento. É igual a quando a gente vai analisar mitos, que a gente recebe algumas chaves e aí de repente a gente consegue enxergar um mito num nível totalmente diferente. Ele é essa chave também. Nossa, que legal. E tá cheio de negócio legal hoje. Cara, a chave da intuição também, né? Ele que transcreve o inconsciente, né? O sutil em algo que é entendível. Ele não é só... isso eu também vi em uma das interpretações que eu li aqui. E o Kiron, ele é diferente, por exemplo, de Perséfone, que a gente também já falou, que é o submundo, que é o inconsciente que você não tem acesso. O Kiron é o consciente que você acessa de uma forma simbólica e transcrita. Que essa é a chave, né? Ou as chaves, no caso, né? Legal. Além de tudo, ainda tem essa questão com ele aí. Muito bom, cara. Gostei do Kiron. Terapeuta de heróis. Esse. Eu acho que eu já sei qual vai ser a próxima tatuagem que eu vou fazer. Lá vem Lucão com suas tatuagens. Cara, se você fizer uma tatuagem por episódio, velho. Nossa senhora, não tem como pagar por isso não, cara. Velho, que da hora, hein? Eu preciso ganhar mais dinheiro pra isso. Aí faz mais sentido, por exemplo, o arco e flecha, né? Porque eu quero tatuar o arco e flecha. Vou fazer isso ainda um dia quando eu criar coragem. Mas o arco e flecha representa masculino e feminino, que é tipo uma integração, né? A flecha seria masculino, o arco seria feminino, que representa Apolo e Ártemis, inclusive Sol e Lua, né? Então ele traz esse conhecimento solar e lunar dentro dele, através da figura ali do arco e flecha. E pô, já sei que eu vou tatuar também, cara. Vamos junto então. Vamos então. Aí eu consigo ir. Da hora. Beleza, depois a gente posta no Instagram. Mas se for do jeito que a gente tá pra entrar no YouTube, a tatuagem vai ser daqui uns 6 meses. Nossa, eu coloquei 6 meses, você coloca 5 anos, cara. Não, cara, porque 6 meses é o tempo mínimo só pra maturar a ideia da tatuagem. Seria o tempo mais rápido possível, seria 6 meses. Entendi, tá bom. Bom, e com isso, acho que a gente termina o episódio. Fizemos jus a Kirão. Grande Kirão. E agora, mandar o pirão. Isso aí ninguém vai entender, velho. Isso aí ninguém vai entender, velho. Piada interna. Piada interna é foda. Puta, ficou legal. Bom, antes de finalizarmos, então, mais uma mensagem aos nossos patrocinadores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, comentar e acessar os outros vídeos que, sei lá, devem estar por aí. E compartilhe com seus amigos, familiares, conhecidos, todo mundo que você acha que precisa escutar um pouquinho sobre o terapeuta de heróis. Ou só um terapeuta mesmo, porque faz parte. Mas todos nós somos heróis, então não se esqueçam disso também.
E também não se esqueçam de escutar os nossos episódios anteriores. A gente falou um pouquinho aí de Prometeu, que a gente fez episódio, Persephone, Cronos. Então tem bastante coisa aí já que a gente já comentou e que pode ajudar bastante vocês a entenderem o que a gente tá falando nesses episódios agora. É isso. Então, Tchau! tchau!